Lá no Grande Liceu, na zona sudeste da capital. Olha, gente, uma rebelião na penitenciária regional Luiz Gonzaga Rebelo. Lá na cidade de Esperantina resultou na morte de 2 presos. O sindicato dos agentes penitenciários do Piauí faz denúncias graves sobre a situação dos presos. As informações quem vai trazer agora é com a Sayuri Sato, já está aqui ao vivo comigo. Sayuri, bom dia, Sayuri. Essa questão das mortes em Esperantina, assim como mortes já aconteceram nas penitenciárias aqui da capital também, e penitenciárias do interior do estado, no Maranhão também, geralmente por causa da superlotação. Nesse caso, a Secretaria de Justiça afirma que pode não ter sido por causa da superlotação, e sim por causa de transferência de alguns presos. Isso é confirmado realmente? Bom dia, Sayuri. Essa questão da superlotação é uma questão bastante grave, tanto que os números comprovam. A penitenciária de Esperantina tem capacidade para 124 presos e haviam lá 304 presos. Só que 2 deles morreram. Eu tenho os nomes deles aqui, Luiz. É o Luiz Marcos Costa, conhecido como Pimentinha, 29 anos de idade, e o Francisco das Chagas Costa, conhecido como Boné. Apesar do sobrenome, eles não têm nenhum parentesco entre si. Outros 2 presos ficaram feridos por estilhaços de bala. São eles o Vicente da Silva Avelino e o Francisco Fábio Rodrigues. Eles já foram socorridos e estão fora de perigo. Comigo está o diretor administrativo do Sindicato dos Agentes Penitenciários, o Cleiton Holanda. O Luiz perguntou a respeito da questão da superlotação, mas também há uma questão bastante grave, que é da transferência de presos, uma briga entre presos da capital e do interior do estado. Bom dia a todos, bom dia aos agentes penitenciários do estado do Piauí, em especial Esperantina, que passa por um momento grave. Como bem o Arnaldo falou, a própria secretaria relacionou, Luiz falou que a secretaria relacionou a questão das transferências. Então está acontecendo um problema, já que eles sabem que esses presos podem morrer, mesmo por decisão judicial, eles poderiam ser evitados essas mortes e problemas no interior do estado. Lá passa sim por um problema de superlotação, que não é só o privilégio de Esperantina, não. São todas as unidades do estado do Piauí, de norte a sul, que vem sofrendo aí amargamente aí uma falta de gestão efetiva para que possa minimizar esses problemas. O sindicato alerta que nós não queremos que seja resolvido, que não tem como se resolver num curto espaço de tempo, mas que se faça um trabalho voltado realmente para poder trazer a tranquilidade nos presídios, e não é só os presos que estão passando por dificuldades nas unidades, não. Os agentes penitenciários também, com a falta de estrutura em todo e qualquer tipo de material. Para você ter um exemplo, lá em Esperantina, para conter o motim, os agentes penitenciários contavam apenas com um revólver calibre 38 e 6 munições para poder fazer uma ação rápida e tentar evitar o mal maior, que chegou aí a morte de 2 presos e mais 2 aí lesionados, que a Secretaria da Justiça disse que lá não foi motim e não foi rebelião. Então, eles estão esperando algo maior que poderá acontecer, que os presídios aí estão mostrando aí no seu dia a dia. Luiz, o Cleiton chegou agora há pouco lá da penitenciária de Esperantina. Ele falou que não houve um reforço policial. São 5 agentes penitenciários por plantão e o clima ainda é bastante tenso. Positivo. A Secretaria de Justiça, com a sua sabedoria, que ninguém sabe de onde veio, transferiu 10 presos para Parnaíba, 15 presos aqui para a Casa de Custódia, presídio estes que amarga aí a superlotação e suas dificuldades na estrutura, podendo aí causar rebeliões nessas 2 unidades, já que esse tipo de ação está sendo aí desenvolvida pela Secretaria, que não atende, não responde, e o clima lá ficou tenso. Por incrível que pareça, a sabedoria da Secretaria da Justiça sequer deixou as pessoas lá, alguma equipe militar, para fazer a cobertura da unidade, um reforço, como a gente costuma dizer, tanto de agentes penitenciários como de policiais militares. Por sorte, as coisas não evoluíram muito, porque na última rebelião que houve, os presos realmente destruíram a unidade. Quando recolocaram as grades aí, há um curto espaço de tempo atrás que passou,
reforçou-se aquelas dobradiças que lá se encontram. Por isso, os danos não foram maiores. E a gente fica aí alerta sobre essa situação, porque o presídio está fragilizado lá, 100 militares e com 5 agentes de plantão e um revólver calibre 38 com 6 munições, que é o que a Secretaria de Justiça deixou para os agentes trabalhar lá, com esse momento de crise e de tensão. Cleiton, é uma situação realmente bastante grave. Reforçando a informação, foram 25 transferidos após um motim, 10 para a penitenciária de Parnaíba e 15 para a casa de custódia aqui em Teresina. Luiz Fortes, é com você. Obrigado pela participação, obrigado ao nosso entrevistado também. Será que a gente vai esperar se transformar Esperantina em Pedrinhas? Porque fizeram a mesma coisa que estavam fazendo na penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão. Queimando gente, daqui a alguns dias vai se decepar a cabeça de detento lá dentro. Está vivendo um maior terror e principalmente esses agentes que vivem e convivem diariamente com isso, temem também pela segurança. Olha, o secretário de Justiça falou sobre a situação nos presídios do estado e como a secretaria está agindo para resolver essa superlotação das unidades prisionais. Vamos ver. Apurando os fatos, de modo que as informações que nós recebemos da unidade é que não foi uma briga ou um conflito ocasionado por deficiência do sistema ou mesmo pela própria superlotação, mas sim havia uma rixa entre 2 detentos que eram rivais externos já de gangues na região lá de Esperantina e motivado por uma decisão judicial, nós transferimos um preso que estava na casa de custódia para o presídio de Esperantina. E após essa transferência, lá chegando, essas pessoas que eram rivais acabaram brigando e houve esses 2 crimes lá na unidade que estão sendo apurados já pela Polícia Civil da unidade e o IML também de Parnaíba, que foi deslocado para lá. O que é que nós também determinamos e estamos apurando e atuando também em conjunto? É a pacificação da unidade. Polícia Militar, em parceria também com a Secretaria de Justiça e todo o corpo de agentes penitenciários que nós temos na Secretaria. E aí eu cumprimento também os agentes penitenciários de Esperantina que atuaram de imediato para impedir a evolução daquele conflito que se transformasse numa rebelião que não aconteceu. Então houve esse trabalho preventivo e eu parabenizo também os agentes que lá atuaram, que estavam e estão no plantão de hoje. Então com essas considerações aqui nós estamos pacificando a unidade e retomando o plano de investimentos. Isso é que é o mais importante. O mais importante é traçar uma diretriz para um novo cenário na Secretaria de Justiça que tem a ver com novos investimentos, tem a ver com em breve nós vamos avançar num novo concurso público para esse segmento. Então isso tudo vem nesse plano de modernização que estamos já em implementação e que agora no mês de maio vamos inaugurar a Casa de Detenção Provisória em Altos. Então já tem data, né, para de Altos? Bom, já tem mês, né? No mês de maio aqui vamos inaugurar, estamos fechando alguns ajustes com o Ministério da Justiça e com a agenda também do ministro José Eduardo Cardoso, que deverá vir ao estado do Piauí participar dessa inauguração. O que a população está esperando, né, que seja inaugurada essa casa de detenção o mais rápido possível. Já tem mês, agora em maio. Já terminou o balanço geral? Um abraço para o Gustavo lá em Capitão de Campos. Esse foi o balanço esportivo de hoje. Balanço esportivo de hoje. Obrigado, gente. Amanhã eu encontro.